Bom dia. Quero cumprimentar todos os ouvintes, os internautas do Correio do Lago. Nessa manhã, estamos chegando para mais um programa de toda segunda-feira, o programa Conexão com Deus. Quem vos fala é o pastor Claudemir. Estamos chegando, então, nessa segunda-feira, depois de um final de semana abençoado, um final de semana onde podemos descansar. Estamos começando mais uma semana debaixo de uma promessa, debaixo de algo que o Senhor nos reserva para essa semana. Algo de bom, né, amados? E aqui nós estamos chegando, então, para trazer até você a palavra do Senhor toda segunda-feira. O objetivo do programa é levar as boas notícias, boas novas do conhecimento da palavra de Deus através de temas bíblicos, através das parábolas do Senhor Jesus. Estamos, então, nessa manhã, e eu quero hoje já trazer um tema para a nossa meditação, tema esse que fala conosco nessa manhã, o propósito de Deus na provação. E como Deus, ele trabalha com esse propósito em meio às provações que nós passamos durante a nossa caminhada aqui nessa terra. Sabemos que o Senhor Jesus mesmo disse, né? Ele falou, não mentiu para nós, ele disse, no mundo tereis aflições, no mundo tereis problemas, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós sabemos que essa caminhada, tudo tem um propósito do nosso Deus. E qual é o propósito de Deus para nós nessas provações? Nós vamos falar um pouco. E o que a Bíblia fala sobre esse tema? Muitas vezes, o Senhor nos permite passar pelas provações com o objetivo de nos aperfeiçoar. Então, Deus permite nós passarmos pelas provações para que nós se tornamos melhores do que hoje, melhor do que ontem, porque Deus, ele tem prazer em ver seus filhos realizando o melhor para a sua vida. E aqui eu quero deixar, então, uma passagem bíblica para que nós possamos entender esse tema. Qual é o propósito de Deus na aprovação? Em Jonas, capítulo 1, e nos versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Quem era Jonas? Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento mandado por Deus para pregar aos gentios e os não-judeus. No entanto, ele seguiu na direção oposta à ordem estabelecida por Deus. E aqui nós vamos ver, então, aqui no capítulo 1, versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Então, aqui nós vemos que Jonas, ele desobedeceu uma ordem de Deus. E ele fugiu da presença do Senhor. E muitas vezes também nós recebemos ordem do Senhor. E muitas vezes nós queremos fugir da sua presença. E aqui nós vimos que essa atitude de Jonas levou ele a experimentar uma grande provação. Ele foi engolido por um grande peixe. Entretanto, foi essa provação que fez Jonas mudar de ideia e o levou a tomar a decisão de buscar cumprir o propósito de Deus para a sua vida. No ventre de um peixe, Jonas decide obedecer a Deus. Então, tem muitas vezes que Deus permite nós passarmos por uma provação para que nós possamos tomar uma decisão de obedecer a Deus. Muitas vezes não queremos, a princípio, quando Deus ordena, não queremos obedecer. E aí precisamos passar uma grande provação para entender o que Deus está querendo com esta provação. E aqui nós vimos que Jonas, dentro daquele peixe, ele decide obedecer a Deus.
Então Deus, ele sempre está no controle de todas as dificuldades que enfrentamos, conduzindo todos os acontecimentos que nos cercam, para que seu propósito se cumpra em nós, através de nós. Olha só que interessante, né? Deus, ele está sempre no controle de todas as dificuldades. Quem sabe você está passando por uma grande dificuldade essa semana. Quem sabe você está passando grandes lutas, mas saiba que o Senhor, ele está no controle de todas as dificuldades. Ele está no controle de todos os teus problemas. Quem sabe essa semana, esse final de semana começou, essa semana está começando, e você aí preocupado com os problemas, com as dificuldades que você vai enfrentar essa semana. Muitas provas, mas saiba de uma coisa: Deus está no controle de todas as dificuldades que enfrentamos e conduzindo todos os acontecimentos que nos cercam. Então, sabe que Ele está conduzindo todos os acontecimentos que estão nos cercando. Então, sempre Deus, ele quer o melhor para os seus filhos, para que seu propósito se cumpra em nós, através de nós. Olha só, Ele quer que se cumpra através de nós. Então, a aprovação tem um propósito de nos despertar espiritualmente. E foi o que Deus queria despertar ali em Jonas, no capítulo 1, e nos versos 4 e 6, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Olha só, amados. O Senhor, então, fez aqui com que uma grande e violenta tempestade atingisse, né, o barco que Jonas viajava. Os marinheiros, eles ficaram apavorados e começaram a clamar, cada um ao seu Deus, e jogar a carga no mar. Mas, no entanto, o texto bíblico diz que Jonas dormia profundamente. Provavelmente estava muito cansado, pois teria andado cerca de 50 quilômetros até Jope para embarcar no navio. O capitão desperta Jonas para clamar ao seu Deus. Muitas vezes Deus permite que a aprovação venha para nos despertar espiritualmente. A inércia espiritual é um grande impedimento para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Levante-se e clame ao seu Deus. Então, amados, aqui nós vimos então como Deus, ele desperta Jonas para clamar a Deus. O capitão do navio, né, vai lá e diz: olha, Jonas, desperta, clama ao seu Deus. Muitas vezes Deus permite que as provações venham para nós para despertar espiritualmente. Então Deus, ele havia dado uma ordem para Jonas: olha, Jonas, vai lá na cidade de Nínive, prega para aquele povo, né, porque tem chegado as maldades até a minha presença. E aí Jonas não quis fazer o que Deus havia ordenado. E aí Deus tinha um propósito na vida de Jonas, porque Deus queria despertar ele espiritualmente. Queria usar Jonas para ser um grande pregador da palavra, um grande ganhador de almas. Então tudo tem um propósito na vida espiritual e muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. A provação tem um propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra?
E que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. Então, os marinheiros ali decidiram lançar sorte para saber quem era o culpado daquela grande tempestade que se bateu. E a sorte caiu sobre Jonas, e os marinheiros entenderam que ele era o culpado, e questionaram sobre quem ele era. E ao afirmar ser adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o céu, o mar e a terra, e eles estavam dizendo que não servia um Deus de uma causa específica, mas adorava o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Aquilo deixou os marinheiros ainda mais apavorados diante da insensatez do profeta. Tudo isso que aconteceu foi permitido por Deus para que Jonas percebesse a seriedade da sua situação e corrigisse o seu caminho. Olha, interessante, né, amados? Então, aquilo deixou os marinheiros ainda mais apavorados diante da insensatez do profeta. E muitas vezes nós somos insensatos. Muitas vezes nós queremos, né, fugir de um compromisso que Deus coloca em nossas mãos. E aí, Deus ele começa a trabalhar de uma forma que muitas vezes a forma de Deus trabalhar em nossa vida, se nós somos desobedientes, tem consequências graves. E a palavra do Senhor está dizendo aqui que tudo isso aconteceu porque Deus ele permitiu para que Jonas percebesse a seriedade da sua situação e corrigisse o seu caminho. E é isso que Deus muitas vezes faz com nós. Muitas vezes nós estamos, né, desvirtuando, pegando um caminho errado, e Deus ele não quer que isso aconteça, porque o prazer de Deus, porque todos nós somos filhos de um Deus vivo, um Deus poderoso, e o prazer de Deus é que todos os filhos venham à sua presença, e ele cuida, ele é o Pai, ele é o Criador, e ele cuida dos seus filhos, e ele quer o melhor, e ele quer direcionar nós para o melhor caminho. Mas muitas vezes nós somos desobedientes e por ser desobediente nós não se adetemos à seriedade da situação. E aí Deus quer nos corrigir para mostrar o melhor caminho para nós. E muitas vezes precisamos passar então por essas provações, passar por tudo isso que Jonas passou. Claro que naquela época, né, naqueles dias, é diferente talvez dos dias de hoje. Mas a gente já viu aqui uma reportagem para provar que, né, esse grande peixe, na Bíblia não fala que era uma baleia, mas vocês bem ali assistiram, passou aí na internet, nos jornais, aquela baleia que engoliu aquele surfista e depois ela jogou o surfista para fora. Acho que foi aqui na Argentina, se não me falha a memória, para provar que realmente a história de Jonas é verídica, que um grande peixe pode sim engolir aí um ser humano. E ali engoliu aquele surfista e logo após lançou ele fora, para provar, né, que a palavra de Deus ela é verdadeira. Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar. E aqui aconteceu. E ali então a aprovação tem o propósito de nos proteger diante das adversidades. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Perguntaram os marinheiros. E respondeu então Jonas: pergunta-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por causa de tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou.
Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E aí, o que é que você me fala dessa história? Muitas vezes, né, a gente olha para uma história dessa e não acredita. Será que isso não é uma história fictícia? Será que isso é uma história qualquer? Mas agora, poucos tempos aí, foi provado que um grande peixe, era uma baleia, engoliu um ser humano e logo jogou para fora. E aconteceu com Jonas, mas Jonas aqui estava sendo provado espiritualmente. E como Deus está no controle de todas as situações, Deus está no controle de todos os problemas, Deus guardou Jonas por 3 dias e por 3 noites dentro daquele peixe. Olha só, amados. Porque o mar estava violento, estava revolto, e aí Deus guardou Jonas ali dentro e fez que o peixe fosse até ali ao mar. Como a tempestade aumentava, os homens do navio questionavam Jonas sobre o que eles deveriam fazer com ele. Jonas se oferece em sacrifício para salvar a vida daqueles homens, reconhecendo o seu erro. Entretanto, os marinheiros se esforçaram para chegar em terra firme e não ter que jogar Jonas ao mar. Ser jogado ao mar no meio de uma tempestade é morte certa. O mar é muito violento e você tem que ter muito cuidado quando você vai adentrar, principalmente no mar. Ele apresenta-se calmo e de repente vem fortes ondas e muitas vezes ele se revolta. O mar, ele é muito revoltado com suas ondas e você, ser humano, você não tem um domínio, porque você não consegue suportar as ondas do mar. E com certeza ser jogado no mar, numa grande tempestade, é a morte certa. Mas ali então Deus tinha esse propósito na vida de Jonas, espiritualmente, de cuidar ele, porque ele precisava ir até a cidade de Nínive e pregar para aquele povo, porque a maldade daquele povo ali da cidade já estava chegando à presença do Deus vivo, Deus poderoso. Então, no fim, eles desistiram e pedem perdão ao Senhor porque teve que jogar Jonas ao mar. Quando Jonas é jogado ao mar, a tempestade cessa. O Senhor acaba sendo adorado pelos marinheiros do barco. O Senhor faz, então, com que Jonas seja engolido por um grande peixe. Jonas não morreu no mar porque o peixe engoliu, lhe deu uma carona. No ventre do peixe, Jonas estava protegido de ficar à deriva no mar ou de morrer afogado. A provação muitas vezes pode ser uma medida protetiva de Deus para nós. A disciplina corretiva de Deus pode nos proteger de um mal maior. Olha só. A provação muitas vezes pode ser uma medida protetiva de Deus para nós. Como Deus ele protege nós de todas as provações que nós passamos. E muitas vezes nós não entendemos por que eu e você estão sendo provados. E aí a gente fica questionando, Senhor, por que tantas provas? Por que tantos problemas? Parece que vem um atrás do outro. Mas Deus está tomando uma medida protetiva para nos proteger de um mal maior. Olha só como Deus ele já vê lá na frente e ele já entende o nosso decorrer do dia a dia, ele já conhece a nossa necessidade e ele já vai tomando providência, já vai cuidando, já vai nos livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, porque Deus ele tem prazer na sua criação. E o bom saber disso, que o nosso Deus, ele nos ama, nos amou primeiro, então ele nos cuida. E por isso é bom servir a um Deus com fidelidade. Em Tiago 1, 2, 3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Olha só. Então, o motivo de grande alegria é saber que muitas vezes as provações que nós passamos é a prova da nossa fé que vai produzir perseverança. E quando nós perseveramos, nós alcançamos os nossos objetivos. Então, se você desistir pelo caminho, você não vai alcançar o teu objetivo. Então, você precisa perseverar. Em qualquer projeto da tua vida, você precisa ser perseverante.
Então a provação tem um propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbulhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram e o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, o teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com cântico de gratidão, ofereci sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas, aqui, ele ora ao Senhor, então, no interior do peixe. E a oração de Jonas revela um profundo quebrantamento diante de Deus. E muitas vezes Deus ele permite, então, essas provações para nós ali quebrantar diante dele, para nós humilharmos diante de um Deus poderoso, um Deus vivo. A situação de Jonas faz gritar por socorro. Ele reconhece que tudo aquilo vinha do Senhor. O profeta almeja estar na presença do Senhor novamente. Ele reconhece que sua situação é desesperadora. E um exemplo bem claro que muitas vezes nós passamos, amados, que às vezes Deus ele permite nós quebrantarmos dele, principalmente quando a natureza ela fica furiosa, né? Desde uma tempestade, e quem já não passou por um temporal, quando vem caindo árvores, quando, né, começa a cair ali a rede elétrica, começa a destruir casa, o que você faz? Você fica apavorado e você começa o quê? A clamar a quem? A Deus, a pedir por socorro. Então, são nessas horas que Deus às vezes permite uma provação acontecer, uma tempestade, para você entender, né? Para você compreender a seriedade que é o nosso Deus, que tudo está no controle dele. Então, você quer ver o ser humano ser quebrantado? Coloca ele no meio de uma tempestade, coloca ele no meio de uma situação difícil, se ele não vai aclamar a Deus, se ele não vai chorar, se ele não vai pedir socorro, se ele não vai pedir, Senhor, me socorre. Então são essas situações que Deus, muitas vezes, ele permite nós passarmos por provações para que nós se aquebrantamos, para que nós voltamos à sua presença. Talvez você esteja passando por isso. Quem sabe você está vivendo uma turbulência na sua vida, em várias áreas, né, da sua vida. E muitas vezes Deus está permitindo tudo isso acontecer, porque Deus tem um propósito aí no que você está passando, e Deus quer que você se aquebranta na presença dele. E o que é quebrantar? É você buscar a presença de Deus. É você fazer como Jonas. Aqui, Jonas, ele estava dizendo na sua oração dentro daquele peixe, né? Mas tu me trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, o teu santo templo. Aqueles que acreditam ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, ofereci sacrifício a ti. E o que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordem ao peixe. E naquele exato momento, o peixe ali foi até a praia e vomitou Jonas em terra firme. Então, amados, é assim que Deus quer, que muitas vezes Ele permite nós sermos provados. A provação vem, a luta vem,
Mas quando nós clamamos a Ele, Ele diz, clama a mim e responderei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus, Ele sempre tem o melhor para mim, tem o melhor para você. Mas Ele quer que nós clamamos, Ele quer que nós pedimos socorro a Ele. É como os Salmos ali, elevo meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céu e terra. Então, o nosso socorro vem do Senhor, que fez todas as coisas. Então, nós precisamos elevar os nossos pensamentos e buscar no Senhor. Então, a situação de Jonas fez ele gritar por socorro. E ele reconhece que tudo aquilo vinha do Senhor. O profeta almeja estar na presença do Senhor novamente. Então ele reconheceu, ele precisava estar na presença do Senhor, ele precisava obedecer à voz do Senhor. Ele reconhece que a sua situação era desesperadora. Então, muitas vezes, se você está numa situação desesperadora, você precisa novamente voltar à presença do Senhor. Você precisa gritar por socorro, você precisa reconhecer que tudo que vem do Senhor. E você precisa, então, crer e voltar ao Senhor, né? No entanto, ele crê que Deus tem poder para fazer reviver. E Deus tem poder, sim, para ressuscitar os mortos. Tem poder para reviver pessoas, né? E exemplos, tem vários exemplos na Bíblia Sagrada, onde o seu Filho, Jesus Cristo, aqui quando esteve, tem os exemplos para nós de pessoas que morreram e ele ressuscitou. Um exemplo é Lázaro, estava morto há 4 dias e o Senhor Jesus veio e ressuscitou ele, porque tinha um propósito naquele milagre. Então, amados, Jonas sabe que sua oração chegou até o Senhor. E nós temos que entender que a nossa oração, ela precisa chegar até o Senhor. Nós temos que clamar a Ele com sinceridade. Porque Ele sabe que Deus é misericordioso. Deus, Ele é misericordioso. E a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã, né? Por isso nós temos que entender isso. Ele então promete fazer a vontade de Deus. E quando nós prometemos, temos que cumprir promessa, principalmente quando nós prometemos algo para Deus, cumpre. Porque Deus, ele é muito a sério quando nós prometemos algo para Ele. E se essa promessa nós fazermos diante do Senhor, temos que cumpri-la, né? Deus então faz o peixe vomitar Jonas em terra. O sofrimento pode nos aproximar de Deus. Então, todo sofrimento, todas as provações, faz nos aproximarmos de Deus. Quem sabe esse teu sofrimento aí, Deus quer que você se aproxima dele. Quer que você se quebranta diante de uma situação. Muitas vezes nós passamos por uma enfermidade. E aí nós não entendemos por que eu estou passando por essa enfermidade. Mas é nesse período que nós vamos ser aquebrantados, que nós vamos buscar mais a presença. Então, muitas vezes, Deus permite todas as coisas, porque nós possamos chegar mais na presença dele. E para concluir, Jesus é o sinal de Jonas. Mateus 12, 38, 40 diz assim: Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então a história de Jonas foi usada por Jesus como um sinal profético sobre a sua morte e sua ressurreição. A morte de Jesus foi um momento de provação para o Senhor, que resultou na nossa salvação. Assim como foi com Jonas e também com Jesus, Deus tem um propósito ao nos permitir passar pela provação. Então, Deus está no controle de todas as dificuldades que enfrentamos, conduzindo todos os acontecimentos que nos cercam, para que seu propósito se cumpra em nós, através de nós. Então, você que nessa manhã nos ouviu, está nos ouvindo aí sobre
permissão de Deus por nós sermos provados, esse tema tão importante, e muitas vezes nós não entendemos porque somos provados, né? Por que que Deus permite acontecer. Então, o propósito de Deus na provação é essa, é fazer nós aquebrantarmos, é fazer nós chegarmos a Ele, e o objetivo é nos aperfeiçoar, porque Deus ele quer que nós se aperfeiçoamos. E muitas vezes nós precisamos então passar por essas provações. Porque como um pai, você é carnal, você tem filhos, você quer ver o teu filho, né, dar o melhor para o teu filho, quer ver ele bem, e muitas vezes ele precisa passar por provações. Muitas vezes o pai ele precisa deixar o filho também ser provado para que ele possa dar valor. E Deus também, como um pai criador que ele quer que nós sejamos provados para que nós possamos dar valor, para que nós levamos a sério as coisas da vida. Claro que nós precisamos, muitas vezes, se alegrarmos, brincarmos, né? Mas nós temos que saber que a nossa vida aqui, ela é muito séria. As coisas têm que ser levadas a sério. Não pode levar a vida de qualquer maneira, porque toda vida que é levada de qualquer maneira tem uma consequências. As consequências podem ser graves. E aqui, o objetivo do Senhor ter chamado Jonas era justamente isso, porque os moradores ali de Nínive, a maldade já tinha subido até a presença de Deus. E a cidade de Nínive não era uma cidade pequena naquela época, era uma cidade do tamanho de Cascavel, uns 400 mil habitantes, e Jonas tinha essa grande missão de ir lá pregar para todos aqueles moradores para que se arrependesse ali dos seus pecados, das suas maldades, porque já estava chegando a presença de Deus e Deus ia destruir aquela cidade. Mas Deus ainda teve compaixão, enviou um profeta ali, e com toda essa história, com tudo que Jonas passou, quando Jonas chega e começa a falar para aquele povo sobre o arrependimento das suas maldades, que se eles não colocassem na presença de Deus, não se quebrantasse, Deus ia destruir aquela cidade. Mas ali o rei, né, daquela cidade, ele se comoveu e ele pediu então que todos os moradores se colocassem em jejum, em adoração àquele Deus, o Deus de Jonas, o Senhor do Senhor, o Criador de todas as coisas. E todos ali se aquebrantaram, começaram a orar, a clamar, e Deus ouviu, e Deus, através de Jonas, fez com que aquele povo se convertesse das suas maldades, se convertesse dos seus pecados, e começaram a servir um Deus poderoso, e ele então não destruiu a cidade. É assim que Deus faz. Então nós precisamos, né, muitas vezes, nas provações, entender o propósito de Deus na provação, porque Ele quer realmente nos aperfeiçoar, Ele quer mudar, muitas vezes, o destino, o caminho que nós estamos trilhando. Muitas vezes o caminho para o homem parece perfeito, mas esse caminho, às vezes, é para a sua destruição. Então o melhor caminho é nós servirmos a esse Deus. E através de qual caminho? Jesus diz que é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então nós temos que passar por Jesus. Jesus, ele é o que dá a direção da nossa vida. Então o melhor caminho. Não queira fazer o teu próprio caminho, porque nós trilhamos o nosso próprio caminho e às vezes o que parece perfeito, vou por esse caminho aqui, eu acho que vai dar certo, não sei o quê, mas não dá. Não toma uma direção de Deus. E às vezes aquele caminho que parece ser perfeito é para a tua própria destruição. Mas se nós seguirmos o melhor caminho, que é o Senhor Jesus, pode ter certeza que nós vamos alcançar o objetivo maior e nós vamos alcançar nossos projetos, nossos planos, e Deus vai estar ali com as poderosas mãos nos abençoando. Então, nesta manhã, meu amado internauta, meu amado ouvinte, que você possa entender o propósito de Deus nas provações. Se você está passando por essa situação, se você está vivenciando isso, né, faça como Jonas. Não deixa chegar nessa situação, não fuja da presença de Deus, não deixa você cair, quem sabe, ali, né? Jonas foi lançado naquele peixe, no ventre daquele peixe.
Não deixa você chegar numa situação deplorável para você, né? Se Deus te chamou, se Deus está te chamando de uma maneira ou outra, não fique preocupado. Vá para a presença dele, busque a ele em suas orações, né? E nós estamos aqui falando de religião, nós estamos falando aqui de fanatismo, nós estamos falando aqui do poder de Deus, dos benefícios da palavra. Isso é para o teu bem, isso é para a tua vivência do dia a dia. Então, quando vir aí um chamado de Deus falar contigo, então não te apresse em sair da presença desse Deus poderoso. Aí você vai alcançar muitas coisas na tua vida, Deus vai te abençoar, porque o prazer de Deus é nos honrar aqui como seu filho. Por isso, nós como filho, nós damos, né, toda a honra, toda a glória e todo louvor a esse Deus que é tão grande, é tão maravilhoso, é soberano, tem o controle de todas as dificuldades. Ele nos cerca com todo o seu poder, nos cuidando dia a dia. Por isso nós estamos aqui. Então, a Ele, nessa manhã, a Ele a honra, a Ele a glória. Confia nesse Deus, confia nos propósitos de Deus, na tua aprovação, porque tudo tem um propósito na nossa vida. Se eu estou aqui, é porque Deus tem um propósito em me pôr aqui. Quem sabe você precisava ouvir aqui através do Correr do Lago uma palavra que falasse ao teu coração. E Deus fez um propósito, escolheu e nos trouxe aqui, né? Abençoou o Edu ali, que é o proprietário, e colocou no coração dele para que nós possamos trazer uma palavra também, boas notícias, para que você possa começar a semana, quem sabe, ouvindo palavras boas, né? Para que você possa tomar o caminho reto, o caminho da direção do nosso Deus. Então receba essas palavras, receba essa mensagem, esse tema aqui nesta manhã, que você possa meditar. E é por isso que nós não pregamos aqui nenhuma religião. Nós temos várias denominações, igrejas em nossa cidade. E você tem essa liberdade de buscar a presença de Deus. As igrejas estão aí para auxiliar. Estamos aqui para ajudar você. Mas quem faz a transformação é você mesmo. É você acreditar, é você confiar, é você mudar de atitudes, é você se quebrantar diante de um Deus vivo, Deus poderoso, e Deus vai começar a trabalhar no teu coração e vai começar a mudar essa tua situação. Como ele mudou a situação de Jonas. Estava morto, não tinha o que fazer. Aí Jonas começou a clamar. Jonas começou a se quebrantar. Jonas começou a pedir ao Senhor. E Deus ouviu e permitiu então que o peixe levasse ele até ali na praia e lançasse ele à terra firme para salvar Jonas, porque Deus tinha um propósito naquela aprovação. Então tudo tem um propósito e você vai entender quando você está passando esta aprovação. Entenda isso, receba esta palavra nessa manhã. Eu quero já agradecer aqui a todos vocês que nos ouvem nessa manhã, essa palavra que eu tenho certeza que é uma palavra viva, eficaz, e ela não volta vazia, ela tem um poder para ir até a divisão da alma e do espírito. Então eu tenho certeza que isso é alimento para a tua alma. Quando nós recebemos uma palavra boa, palavra de edificação, ela não é palavra persuasivas, que são palavras humanas. Palavras humanas são palavras frívolas, palavras que não têm poder, mas a palavra de Deus, ela é viva e poderosa e eficaz. E eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. E fazer como o salmista Davi, né? O salmista Davi, ele dizia, olha, guardei a tua palavra dentro do meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. E é isso que faz nós estarmos aqui, para guardar a palavra de Deus, o alimento da tua alma, para que você possa se alimentar dela. Deus possa abençoar você. Nós voltaremos aqui na sexta-feira, mais uma vez, com esse programa, o programa Conexão com Deus, sempre trazendo aqui um tema, né, uma mensagem, uma parábola, convidados também,
para falar um pouco do reino de Deus, para falar um pouco dessa palavra que alimenta o teu coração. Estamos aqui, então, encerrando o programa nessa segunda-feira e com certeza vamos retornar, se assim Deus permitir, na sexta-feira, nesse mesmo horário, aí para trazer a palavra poderosa, temas que fala ao teu coração. Eu quero, neste momento, então, fazer uma breve oração e aí retornamos na sexta-feira para mais um programa Conexão com Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus para te abençoar, vamos interceder, porque nós somos intercessores e precisamos interceder em favor da tua vida, da tua família, do teu trabalho, a favor do teu dia a dia. E nós só podemos fazer isso quando nós ouvimos uma oração, quando nós ouvimos uma palavra, quando nós exercemos a nossa fé. E aí o objetivo é esse. Então vamos pedir a Deus nesse momento para que Deus possa te abençoar. Querido e amado Deus, Deus soberano, Deus Pai da eternidade, Deus de poder, Deus de bondade, de misericórdia, que o Senhor possa alcançar esta pessoa. Quem sabe ela está passando por uma grande provação, mas como a palavra nessa manhã foi pregoada, tudo tem um propósito, e se o Senhor tiver um propósito nessa provação, que o Senhor, ó Pai, como o Senhor sonda e conhece os corações, o Senhor sabe a necessidade de cada coração, o Senhor sabe a necessidade de cada um nesta manhã, e que o Senhor possa visitar através do teu Espírito Santo, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer vida a essas pessoas, renovo espiritual. E nós queremos que o Senhor possa visitar aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos, aqueles que, quem sabe, já perderam a esperança, acham que estão sozinhos neste mundo e que vieram só para sofrer. Não, tudo tem um propósito. Então que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa entrar no meio dessa tempestade, o Senhor possa acalmar, ó Pai querido, e fazer que eles possam descansar nas águas tranquilas. Ó Pai, que o Senhor nos coloca, Senhor, nessa manhã. Eu lhe peço que o Senhor visite então esse lar, visite esta pessoa, e nós queremos te agradecer. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, nos cuidando, nos livrando, Senhor, de todo o mal, nos livrando de toda a peste perniciosa. E que o Senhor possa revestir com a sua armadura e com as tuas mãos fortes, nos guardar com as tuas asas bruquéis, para que nada venha nos atingir. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na sexta-feira com o programa Conexão com Deus.